Muito rapidamente neste vídeo vamos concentrar a nossa atenção sobre os mecanismos que estão na origem então da criação de uma nova conta. E tal como eu tive a ocasião de referir no início deste projeto, nós íamos ter aqui algumas novidades e que nós iremos aqui referindo em maior detalhe à medida que formos avançando na exploração do código. Neste caso concreto, uma das principais novidades que eu introduzi aqui foi de facto concentrar na mesma função duas funcionalidades. E referimos aqui no vídeo anterior. Quando nós clicamos aqui em criar uma nova conta, o que é que acontece? Nós não estamos a fazer a submissão de um formulário, estamos apenas a criar um login, que vai abrir aqui o usuário Sign Up. Quando clicamos aqui, não houve nenhum post, houve sim então a apresentação de uma view sem qualquer característica principal, sem existir um post de um formulário, que é a característica fundamental aqui. Então, ao fazermos esta pergunta, se não houve um post, e para isso utilizamos o thisInputMethod, se thisInputMethod for diferente do post, significa que não houve um post, então ele apresenta tudo isto. Qual é a importância do return aqui? O return vai fazer automaticamente com que todo o resto do código seja ignorado. Okay? Então o return significa sair desta função. Então eu chego aqui e controlo a execução apenas desta porção de código. No entanto, quando eu preencher o meu formulário e clicar em criar conta, o que vai acontecer é que esta pergunta vai passar a ser falsa. Okay? Então, o que é que isto significa? Que thisInputMethod passa a ser igual a um post, porque é isto que nós estamos a fazer aqui no nosso código. Okay? Aqui no signup, nós estamos a fazer um post. Bom, então nessa circunstância o que vai acontecer é o seguinte. Aqui no signup, okay, vamos aqui ao geral, aqui nos usuários, peço desculpa, este código deixa de ser executado e passa a ser executado o restante código desta função, que é aquele que vai avaliar os dados que foram inseridos pelo utilizador. Bom, posto isto, eu quero referir aqui algo que é muito importante em termos de segurança. Desde a existência do HTML5, foram introduzidos um conjunto de mecanismos visuais que alguns referem como uma pré-validação dos formulários e para os quais eu quero chamar uma atenção muito especial. Porque reparem, se eu colocar todos estes campos que aqui estão como sendo de preenchimento obrigatório, portanto colocando aqui no signup a expressão required, etc., vocês poderão ser induzidos em erro e pensar que, ok, se estiver aqui o required, o formulário nunca irá ser submetido sem o preenchimento dos 4 campos. De facto, para um utilizador comum, é isso que vai acontecer. E o que é que acontece com o HTML5? Ao clicarmos aqui em criar conta, ele automaticamente vai nos informar preencha este campo. Há inclusive a possibilidade de nós utilizarmos o title para alterar o tipo de texto que aqui está. Mas estamos a falar fundamentalmente de uma componente visual. Para a esmagadora maioria dos utilizadores, esta componente será mais que suficiente para eles não conseguirem avançar na execução ou na submissão deste formulário. No entanto, um utilizador um bocadinho mais conhecedor dos sistemas de funcionamento da DOM, ou do Document Object Model, pode fazer uma coisa relativamente simples. Eu vou-vos mostrar o quê. Neste caso eu tenho aqui os 4 campos como sendo de preenchimento obrigatório. Eu quero dizer que se eu colocar aqui qualquer coisa e agora pressionar criar conta, ele vai me indicar que este já está preenchido, mas este não está e eu tenho que preenchê-lo. Ora, significa então que o seguinte, imaginem que eu quero, aqui sem ter acesso ao código, remover o requisito de preenchimento obrigatório que aqui está. Reparem como é fácil. Okay? Neste caso, se eu clicar aqui em criar conta, ele já me está a pedir aquele dado. Mas reparem que eu agora vou pressionar F12 e se eu for aqui aos elementos, eu vou poder clicar com o botão direito do mouse e optar por inspecionar, para ir diretamente logo para este input. E reparem que eu tenho acesso aqui ao código todo, inclusive aqui a esta expressão required. E se eu chegar aqui e fizer aqui um duplo clique por cima do required, eu posso simplesmente apagar isto que aqui está. E agora reparem o que é que acontece se eu clicar aqui em criar conta. Ele já não me vai apresentar a mensagem a dizer que aquele espaço não está preenchido. E já só me está a pedir o último. Ora, é evidente que se eu agora eliminar todos os requireds destes 4
campos, o que vai acontecer é que eu posso submeter o formulário e vamos ter aqui um grande problema. Porquê um grande problema? Bom, se eu agora fizer aqui um refresh, novamente está aqui outra vez carregada a DOM na sua versão original. Qual é o problema que eu estou a referir? E eu estou a chamar a atenção para isto porquê? Porque eu não estive a perder grande tempo a fazer este tipo de verificações. A questão da validação de um formulário deve ser sempre feita, e eu volto a sublinhar isto com muito ênfase, deve ser sempre feita do lado do servidor. Eu vejo muita gente a utilizar bibliotecas de JavaScript para fazer a validação de formulários, mas cuidado. Porquê? Porque o JavaScript funciona, na sua esmagadora maioria, retirando de lado, obviamente, Node.js ou outra framework que funciona do lado do servidor, o JavaScript funciona do lado do cliente, do lado do browser. E em muitas circunstâncias, um utilizador mais experimentado pode, de facto, editar através das ferramentas do programador, editar a execução de determinadas funções de código de validação do JavaScript e fazer com que a segurança da nossa aplicação possa ficar comprometida. O mesmo já não acontece se vocês, por exemplo, na sequência do botão criar conta, colocassem aqui dentro do sign up, nas validações, verificações, etc., colocassem aqui questões tão simples como os campos estão ou não estão preenchidos. Ok? E o que acontece neste caso? Como o PHP é uma linguagem a funcionar do lado do servidor, essas verificações vão ser feitas do lado do servidor. E do lado do servidor, o utilizador normal, o visitante da nossa página, não tem acesso a estas alterações. É verificado lá, não houve uma submissão do formulário, mas não houve informação canalizada para lá, nós fazemos estas verificações aqui. Neste caso eu não fiz, apenas fiz uma coisa, que foi fazer uma verificação para ver se as duas passwords correspondiam. Okay? Então aqui neste quadro das validações, depois do formulário ser submetido, portanto ignorando este código, eu comecei por fazer uma validação muito simples, que é verificar se as senhas correspondem. Para isso eu fui buscar os dados de uma forma extraordinariamente simples, vocês já a conhecem, através do this input post, o texto da password 1, e se ele é diferente, e atenção a esta sinalética porque ela é importante, muitas vezes usam esta sinalética assim, ok, esta sinalética vai apenas confrontar valores em bruto. Esta sinalética assim vai consultar valores em bruto e em tipo, ok? Portanto, de uma forma mais simples, é preferível que vocês utilizem sempre aqui este tipo de operador com 3 sinais. Significa diferente, portanto, ele está a perguntar se o texto da password 1 for diferente do texto da password 2, então o que é que ele vai fazer aqui? Bom, eu aqui criei uma informação, um array associativo, que vai transportar uma variável chamada erro para o lado da view, que continua a ser o sign-up. Okay? Vejam aqui a capacidade de concentração de informações para não termos aqui uma pilha de scripts a funcionar. E eu carrego o início, carrego o fim, mas defini aqui para a mensagem dizer que as senhas não correspondem. Ora, o que é que isto vai fazer? Vai fazer com que esta informação passada para o meu sign-up possa ser avaliada deste lado, okay? Porque neste caso o formulário é recarregado novamente. E no caso do erro estar definido, ele vai acrescentar no topo do formulário um parágrafo com a mensagem de perigo, ok, centrada, etc., com o texto que eu defini dentro do erro. Quero sublinhar aqui e aproveitar este momento para dizer o seguinte. Existe na validação de formulários, que é algo que nós iremos ver depois, eventualmente fora do contexto desta playlist, ou melhor, fora do contexto deste projeto, para não estarmos aqui a misturar coisas, existe de facto aqui uma biblioteca do CodeIgniter para validação de formulários. Essa sim merece a nossa atenção e nós iremos então reservar alguns vídeos dedicados a ela. E vocês vão ver que não é muito complicado. É que para a validação ela não só pode gerar os erros e apresentar os erros, mas também pode, por exemplo, permitir-nos injetar automaticamente os textos que nós tínhamos inseridos antes do erro. Isto é, eu preenchi os dados, cliquei em enviar, aconteceu um erro qualquer, nesta circunstância que aqui está, os dados vão ser eliminados e o formulário volta a ficar vazio, ok? Mas existe essa possibilidade e nós iremos ter com certeza a ocasião de a ver. Agora, aqui nós temos então essa verificação. No caso de ultrapassarmos esta verificação, então vamos ter aqui outra circunstância. E é uma outra novidade que eu quero aqui introduzir antes do fecho deste vídeo.
porque depois no próximo vídeo iremos continuar a escalpelizar tudo isto e vamos depois criar o modelo dos usuários. Ele diz assim, bom, ok, ultrapassei aqui esta vicissitude, que era o facto das passwords estarem diferentes, e portanto não posso continuar, por aí ter aqui o return e dizer, ok, apresenta outra vez o formulário, mas com uma mensagem de erro. Ultrapassado tudo isto, ele vai dizer assim, ok, estamos preparados então para guardar o novo usuário na base de dados. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Carregar um modelo, que ainda não existe, que nós iremos criar, chamado usuários model. Ok, mas depois temos aqui uma vírgula e temos aqui usuários. Porquê? Bom, se nós escrevermos esta função assim, nós vamos poder carregar um modelo, mas alterar o seu nome. Porquê? Porque eu, por exemplo, posso não gostar de usar usuários model e querer usar usuários. Então reparem o que é que acontece aqui. A partir do momento em que eu carrego o modelo, que se chama originalmente usuários model, mas que eu posso alterar para o nome usuários, escrevendo apenas isto, eu vou poder utilizá-lo desta forma. Diz usuários. E depois colocar cá as funções que eu quero executar. Okay? Então nós vamos ver isto mais pormenorizadamente no próximo vídeo, quando criarmos então este modelo dos usuários model, carregarmos esse modelo, colocarmos lá as funcionalidades que queremos e depois iremos avançar com a análise do resto do código que aqui está.